Olá turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História, que tratando do módulo 3, H14, a formação do feudalismo, né? Aqui na área das atividades no livro de vocês, na página 7 e 8. Então, questão 1. Depois do contato com os romanos, as comunidades germânicas sofreram sensíveis transformações. Releia os itens relativos a esse assunto neste módulo e identifique-as. Então, as respostas aqui, né? Antes do contato com os romanos, os povos germânicos eram seminômades e viviam do pastoreio e da agricultura. A terra era comunitária e os rebanhos pertenciam aos principais guerreiros. Eles só possuíam um chefe em época de guerra. Esse era o chamado sistema comunitário primitivo, né? Então, começaram a surgir diferenças sociais entre os membros dos grupos, com os chefes se apropriando das terras coletivas, né, após o contato com os romanos. A partir dessas mudanças, formou-se uma aristocracia hereditária que não trabalhava mais no campo e se mantinha com o trabalho de camponeses escravizados ou dependentes. Tá? Então, essa é a resposta da questão 1. Questão 2. Os povos germânicos que se estabeleceram no Ocidente Europeu nos séculos V e VI deram origem a reinos com diferenças significativas quanto à organização política e ao papel que desempenharam na história posterior da Europa. Identifique essas diferenças. Na primeira fase da formação desses reinos, ainda no século V, o domínio da nobreza foi crescendo sobre a população de seus domínios territoriais. Com isso, surgiram uma nobreza armada sustentada pelo escravismo e o colonato, formas de trabalhos herdadas do Império Romano. Em uma segunda fase das invasões germânicas, com um povoamento mais concentrado e estável, formaram-se reinos mais sólidos e permanentes. Explique como e por que a Igreja se aliou aos reis francos. Essa aliança garantia proteção militar e apoio político para a Igreja, mas também contribuía para legitimar por meio da religião o poder real. Carlos Magno fez uma forte aliança com a Igreja, garantindo o território do patrimônio de São Pedro. Esse soberano franco auxiliou o Papa Leão III na luta contra os lombardos e recebeu dele a sagração como imperador dos romanos. Questão 4. Explique como Carlos Magno manteve o poder relativamente concentrado, apesar do sistema administrativo do Império Carolíngio favorecer a sua descentralização. Carlos Magno dividiu seu império em condados, regiões administrativas que eram controlados pelos condes. Os condes recebiam grandes extensões de terra e uma parte proporcional dos rendimentos da região que administravam. Além deles, existiam os duques, que recebiam benefícios ainda maiores, e os marqueses, que além dos benefícios, recebiam também imunidade. Havia ainda os missi dominici, espécie de fiscais do imperador nas províncias, que eram recrutados entre a nobreza e nomeados 2 a 2. Um era bispo e o outro nobre leigo. Eles utilizavam documentos escritos e faziam cumprir as capitulares, leis administrativas criadas pelo imperador. Questão 5. Compare o escravo da antiguidade ao servo do modo de produção feudal. Identifique as principais diferenças quanto ao estatuto jurídico e ao regime de exploração do trabalho. Aqui, gente, as respostas, olha, vão estar trocadas, tá? Então, compare o escravo da antiguidade ao servo do modo de produção feudal. Identifica as principais diferenças quanto ao estatuto jurídico e ao regime de exploração da força de trabalho. Então a resposta é: o escravo antigo era uma propriedade, um bem que podia ser vendido e comprado.
Os servos medievais trabalhavam a terra dos domínios nobres e sustentavam essa nobreza com seu trabalho. Não eram escravos, mas estavam presos à terra e a uma série de obrigações para com os seus senhores. As principais eram o trabalho gratuito e a entrega de uma parte da produção. Então, a resposta da questão 6 aqui é, na verdade, a resposta da questão 5. E o contrário também acontece. Questão 6. Que relação podemos estabelecer entre a crise do Império Carolíngio e a feudalização da Europa? Resposta. Com a crise do Império, os condes, marqueses e duques tornaram-se verdadeiros senhores dos territórios que administravam, não se submetendo mais a uma autoridade central. Seus títulos e terras tornaram-se hereditários. Os missi dominiti desapareceram. Ok? Então, essas são as respostas das atividades de hoje. Tá? Vocês vão responder no livro de vocês, tirar uma foto e me enviar no privado no WhatsApp. Ok? Boa semana e até a próxima.